Sabe qual que era o meu sonho no day trade, cara? É poder me aproveitar daquela movimentação, aquele zigue-zague que o preço faz e que de fato não vai para lugar nenhum. Eu já tenho alguns indicadores que se aproveitam desse tipo de movimentação de preço, mas dessa vez eu acho que eu me superei, cara. Eu criei um indicador capaz de identificar a eficiência da movimentação dos preços, ou seja, quão eficaz ele se move de um ponto até o outro, de um preço até o outro. Ou seja, quanto mais eficiente, mais direcional, quanto menos eficiente, mais zigue-zague o preço faz no meio do caminho. É como você ir de uma cidade para outra de avião, por exemplo. Se você sair da sua cidade e ir de avião, provavelmente ele vai em linha reta. Então, a movimentação ela é bem eficiente. Agora, se você for de carro e tiver que pegar uma serra, por exemplo, para você poder chegar nessa mesma cidade, você vai ter que fazer um monte de voltas no meio do caminho, fazendo contornos, alguns desvios até chegar no seu destino. E é exatamente isso que esse indicador mede. O quão eficiente o preço sai de um ponto, chega até o outro. Com isso, você consegue escolher qual tipo de mercado você quer operar. Se você quer operar aquele mercado mais eficiente, mais rápido, mais direcional, ou se você quer operar aquele movimento mais travado, aquele movimento em que o preço simplesmente oscila por motivo nenhum, simplesmente porque tem alguém comprando ou alguém vendendo. Eu particularmente gosto mais desse tipo de movimentação, aquela movimentação errática. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo o porquê dessa movimentação. E o que é que você vai aprender no vídeo de hoje? Você vai aprender como funciona esse indicador que eu criei, porque ele é tão bom para fazer day trade e scalps curtos, e como você vai transformar esse indicador em uma automação, em um robô aqui para o Profit Chart. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Jean. Aqui nesse canal, cara, eu já tenho mais de 120 vídeos falando sobre programação de estratégias para o Profit Chart e também para MetaTrader. Se você tem interesse nesse assunto de automação, se você quer tirar um pouco as ideias da sua cabeça, os seus setups, as suas estratégias e passar aqui para um plano automatizado, você está no lugar certo. Já se inscreve aí e não perca meu canal de vista, beleza? Meus amigos, chega de enrolação, já falei demais, bora aqui para a tela, vamos ver como é que vai funcionar esse indicador de eficiência. Vamos lá. Pessoal, tenho aqui na minha tela já a regra de coloração que eu criei desse indicador, que a gente vai utilizar para fazer o nosso robô. E aqui embaixo eu tenho o meu indicador de eficiência, que eu chamei ele de NetPath, beleza? Vocês vão entender o porquê desse nome. Se você observar aqui, ó, onde está pintado de fúcsia, nota que nessa movimentação o preço praticamente não se moveu para lado nenhum. E é exatamente isso que eu quero pegar. É como se fosse uma consolidação de preço. Mas não é bem assim que funciona. Vocês vão entender. Basicamente, cara, o que esse indicador faz é pegar uma quantidade X de períodos e analisar qual foi o deslocamento real de preços neste período. Então, supondo que eu tenha 10 períodos, tá? Eu vou riscar aqui, grosso modo, supondo que 10 períodos seja essa movimentação aqui, ó. Eu tive uma oscilação de preço daqui, ó, entre esses dois pontos, de X pontos. Vamos medir mais ou menos quanto que deu aqui, tá? Deu aí 1.600 pontos. Isso aqui é um gráfico de 5 minutos, beleza? Tive uma oscilação de 1.600 pontos. Agora, olha quanto zigue-zague esse cara fez no meio do caminho para andar isso, ó. Olha quanto zigue-zague ele fez no meio do caminho para poder andar esses 1.600 pontos. Olha isso aqui, ó. Olha toda essa movimentação que ele fez, essa quantidade de zigue-zague. Ou seja, para ele subir esses 1.600 pontos que nós estamos falando aqui, esse cara deve ter movimentado aqui pelo menos uns 3.000, 3.500 pontos. Ou seja, não é um movimento eficiente. O que seria um movimento 100% eficiente? Seria um candle, por exemplo, abrir e fechar. O próximo candle já abrir aqui, ó, na sequência, fechar. O próximo candle abrir aqui na sequência, tá? Fechar e assim por diante. Dessa forma, ele teria subido os mesmos 1.600 pontos, mas só teria oscilado também 1.600 pontos. Claro que dentro do candle ali, ele poderia sim ter alguma oscilação a mais. Mas como a gente está avaliando aqui candles fechados, vamos supor aqui que ele teria andado a mesma quantidade. Então teria 1.600 pontos de amplitude e 1.600 pontos de movimento. 1.600 por 1.600 daria quanto? Daria 1. Ou seja, 100% de eficiência, beleza? Agora, supondo que este mercado, para ele andar os mesmos 1.600 pontos, ele fez tanto zigue-zague aqui, ó, que ele andou 3.200 pontos, para simplificar, tá? 3.200 pontos. 1.600 por 3.200, isso daria uma eficiência de quanto? De meio, né? Eficiência aí de 50%. Então, nota que em algumas movimentações, nós podemos ter sim uma eficiência maior, e em outras movimentações uma eficiência menor, ou seja, o mercado ficou mais travado, ele oscilou mais, fez mais zigue-zagues no meio do caminho para chegar no mesmo lugar. É como eu expliquei para vocês, você indo de avião de uma cidade para outra, provavelmente esse avião vai em linha reta. E quando você vai de carro, se você pegar uma serra ou tiver muitas curvas, para você chegar deste destino, deste ponto para o destino, muitas vezes, cara, você vai ter que fazer isso aqui, ó, né? Aí você chegou lá, beleza. Aqui o cara andou, sei lá, 100 km de avião. E de carro você deve ter andado aí uns 140 km. Você deve fazer alguns desvios devido ao relevo, etc. Então, é assim que funciona esse indicador de eficiência. E com isso, cara, a gente consegue distinguir
um mercado que está mais travado, tá? Como esse aqui, ó, que praticamente andou um monte, mas não saiu do lugar. Claro que com essa volatilidade louca que está o índice agora, qualquer movimentação, mesmo que seja errática, tá dando aí 1.500, 2.000 pontos, porque tá oscilando 5.000, 6.000 no dia. Hoje o preço caiu aí 6.000 pontos, para você ter uma base. Mas, dentro de uma oscilação de 6.000 pontos, 2.000 pontos seria 1/3 do movimento do dia, né? Então, a gente vai conseguir aqui distinguir movimentos erráticos de movimentos mais direcionais. Enquanto o mercado ele está mais errático, mais travado, tá? Ele vai pintar para a gente de fúcsia. Quando o mercado resolve fluir, como foi o caso aqui, ó, ele não vai pintar, simplesmente não vai pintar. Você pode inverter essa regra de coloração, obviamente, para pintar somente um movimento direcional. Vou explicar para vocês como é que isso funciona, tá? Então, basicamente, o que esse indicador faz é capturar quanto o preço oscilou de um período até o outro, supondo que seja 10 períodos, né, que nem eu comentei com vocês, supondo uma janela assim, ó, de 10 períodos, quanto ele movimentou de um ponto ao outro, nós temos aqui uma amplitude, ele pega essa amplitude e divide pelo zigue-zague. Por quanto o preço andou, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, até conseguir chegar lá. E aí, para criar esse indicador, a gente vai precisar calcular, além da amplitude do movimento do ponto atual, do momento 0 até o momento 10, por exemplo, se a gente falar de 10 períodos, a gente vai ter que calcular também quantos zigue-zague esse camarada fez, tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente simplesmente vai calcular a diferença do fechamento desse candle até no candle anterior, vai somar, supondo aqui que deu, sei lá, 15 pontos. Daqui para cá, a gente vai somar também. Ó, aqui deu mais 55, então teria dado aqui 70 pontos. Daqui para cá a gente vai somar também 235 pontos. Isso aqui daria 305 pontos. Daqui para cá e assim por diante. A gente vai somar a diferença entre um fechamento e outro. Já posso fazer com máximas e mínimas, né? Subtrair a máxima, por exemplo, desse candle da mínima desse e vice-versa. Até poderia ser. Ou simplesmente somar a amplitude, né, de todos os candles de máxima e mínima, os últimos 10, também poderia ser. Eu vou fazer aqui somente de fechamentos, para a gente poder trabalhar com o mercado fechado. Obviamente que dentro do próprio candle, como eu comentei com vocês, se essas somas aqui de um fechamento no outro somasse 3.600 pontos, se for somar toda a oscilação que ele fez tique a tique, né, daria, sei lá, 5.000 pontos, entendeu? E é esse dinheiro, cara, é o dinheiro que ninguém tá vendo, é o dinheiro que ninguém tá ligando, é o dinheiro que simplesmente o preço se move por se mover, que a gente quer pegar. Pelo menos é o dinheiro que eu quero pegar e eu vou ensinar vocês como pegar esse dinheiro também, beleza? Então, a gente vai fazer as nossas continhas, a gente vai calcular então o net, que é a diferença, tá, da amplitude do ponto 0 até o ponto 10, beleza? Não contei quantos candles tem aqui, supondo que tenha 10 candles, tá? A gente vai somar essa amplitude e vai dividir pelo path. O que é o path? É o caminho, é o quanto ele percorreu para poder chegar até lá, beleza? Então a gente vai somar a diferença entre um fechamento e outro, tá? Entre um fechamento e outro, a gente vai somar tudo e a gente vai calcular então quantos pontos ele teve que oscilar para poder chegar aqui. E a gente vai dividir o net pelo path. E aí ele vai dar uma relação para a gente. Quando esse cara for igual a 1, significa que ele é muito eficiente. Ele praticamente se moveu em linha reta, tá? Se esse cara aqui, ele der, por exemplo, 0,5, significa que ele foi 50% eficiente. Ele teve o dobro de movimentação de path em relação ao net, certo? É como se você pegasse 1 dividido por 2, dá meio, né? Se esse cara for menor do que 0,25, é aí que a gente vai atuar, que é quando o mercado está realmente bem travado. É quando a gente tem várias velas sobrepostas e tem muitos pavis, né? A gente consegue ver aqui, ó, nitidamente que os pavis dos candles, ó, sempre invadem pelo menos o centro do candle anterior, né? Nota que sempre invade o centro do candle anterior. E é isso que a gente quer. Eu vou criar aqui com vocês um robozinho simples, tá? Para capturar esse scalp, que eu falei para vocês, vai ser um scalpzinho curto. A gente vai trabalhar no gráfico de 5 minutos, porque eu observei que o gráfico de 5 minutos dá menos ruído, mas você pode trabalhar em qualquer tempo gráfico. E como é que vai funcionar o setup, então? Quando a minha eficiência, tá? Minha eficiência, vou chamar de EF aqui, que é o meu net, tá? Dividido pelo path, quando isso aqui for menor do que 0,25, ele vai colorir pra gente de fúcsia, que é o que ele já está fazendo aqui, nesse gráfico, beleza? E aí nós vamos entrar comprando toda vez que o fechamento close, tá? Close for maior do que open. A gente vai entrar comprando, beleza? E vendendo quando for o contrário. Onde é que a gente vai comprar, pessoal? A gente vai comprar sempre no centro do candle anterior. Então, close maior que open, nós vamos abrir uma compra limite no centro do candle anterior. Vou apagar isso aqui para eu poder explicar melhor para vocês. Então, vai ser o seguinte, ó. Este candle aqui, ele encaixou dentro da eficiência. Tem baixa eficiência, né? Então, a gente vai lançar uma ordem no centro do candle. A gente vai pegar abertura mais fechamento dividido por 2. A gente vai lançar uma ordem limite exatamente aqui. O preço
vai abrir aqui, ó, nesse caso teria aberto aqui, caiu até aqui, executou a nossa ordem de compra, o nosso stop vai ficar na mínima do candle menos um tick e o nosso alvo na máxima do candle, tá? Então, basicamente, recapitulando, lança a ordem limite no centro do candle, assim que ele executa, lança o stop na mínima do candle, o alvo na máxima do candle anterior. Então, nesse caso aqui, teria dado take, beleza? Vamos dar mais um exemplo. Este candle aqui também teve baixa eficiência, o centro do candle está aqui, então ele lançaria uma ordem de compra aqui, o meu stop na mínima do candle, o alvo na máxima. O preço veio, caiu, executou, até desceu, ó, quase estopou, voltou tudo, atingiu a máxima do candle, saiu take na operação. Beleza? Vamos falar aqui de uma venda. Como é que seria a venda? A venda é quando o fechamento for menor que a abertura. Então, é um candle negativo. Vamos falar deste candle aqui, tá? Tenho aqui o centro do candle. O candle foi negativo, teve baixa eficiência, ou seja, está abaixo de 0,25. Assim que o preço volta aqui, ele executa a minha venda, o stop na máxima do candle, o alvo na mínima do candle. O preço caiu aqui, executou, take, beleza? É assim que vai funcionar esse setup. É a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Comprou aqui, stop na mínima, alvo na máxima, take, e assim por diante, tá, pessoal? Vocês vão ver aí que dá dezenas de operações no dia. É um gráfico de 5 minutos, ficou bem bacana de operar isso, tá? Vou fazer esse setup com vocês para pegar essa movimentação errática, que é o que eu particularmente gosto mais, porque tem menos concorrência, é o dinheiro que ninguém tá olhando. Todo mundo quer pegar o quê? Todo mundo quer isso aqui, ó, né? Então, o mercado onde é mais concorrido, é mais fácil ou é mais difícil ganhar dinheiro? Fala pra mim. É mais fácil você ganhar dinheiro num supermercado ou ou com farmácia, que tem uma em cada esquina, né? Ou é mais fácil você ganhar dinheiro com algo único ou com algo diferente, em que tem poucas pessoas ofertando, né? Mas que tem uma demanda boa. Obviamente é muito mais fácil ganhar dinheiro com aquilo que ninguém tá olhando, aquele tipo de negócio que tá escondido. Então, é nisso aqui que a gente vai trabalhar hoje, fechado? Cara, a única coisa que eu peço pra você é o seu like nesse vídeo, cara. Deu bastante trabalho desenvolver isso aqui, pensar nesse tema do vídeo, já é algo que eu venho matutando aí na minha mente há bastante tempo e agora consegui chegar numa relação bacana e que eu acho que vai funcionar muito bem, tá bom? Então, cara, tá curtindo aí? Para um segundinho, deixa o like, que agora vem realmente o conteúdo do vídeo. A gente vai programar esse indicador, tá? Vai ser uma programação até um pouco avançada para quem não manja muito aí de profit. E depois a gente vai criar a automaçãozinha para o nosso robô comprar sendo o candle, sair na máxima com o stop na mínima do candle, beleza? Jean, você vai disponibilizar esse código pra gente? Cara, esse código, ele vai ficar disponível aonde? Primeiro, no pack de robôs. Jean, o que é o pack de robôs? É o compilado com todos os códigos que eu já trouxe aqui no meu canal. Com o código de hoje, já estamos em 121 códigos, todos abertos. Você adquire uma vez, os 121 códigos são seus. Você segue recebendo ainda, pelo período de 1 ano, novos códigos que eu trouxe aqui no canal, tá? Segunda forma de você conseguir é estando na minha assessoria parceira da Genial. Para quem não sabe, eu tenho uma parceria com a Genial e você estando na minha assessoria, você consegue acesso a esse robô e mais outros 10 robôs que eu mostrava aqui para vocês, ó. E esses robôs aqui, pessoal, com este robô de hoje, pessoal, é seu 11º robô que vai fazer parte do pack da assessoria gratuito, só precisa fazer parte da assessoria. Já como é que eu faço para entrar para sua assessoria? Só abrir conta na Genial pelo link que eu vou deixar na descrição, você já vai cair direto, ou se você já tiver conta na Genial, é só você migrar a sua assessoria, vai ter um vídeo aqui ensinando como migrar. Depois você manda o WhatsApp lá pro assessor, vou deixar o link do WhatsApp dele aqui e solicita o seu pack. Tá bom? Bem simples, sem segredo nenhum. Claro que a gente quer que você não abra simplesmente conta para ganhar o pack, mas sim que realmente participe, né? Que opere com a gente, que esteja junto. Hoje, cara, a Genial é a corretora do Brasil com melhor execução de ordens do mercado, beleza? Latência baixíssima, em torno de 2 milissegundos. Tem servidor dentro da B3, servidor DM64, que poucas corretoras têm, então tem que dar valor a isso aí. Na hora que você precisar realmente de ser estopado ou de fazer uma zeragem, pode ter certeza que na Genial você vai conseguir. Em outras corretoras, muitas vezes sua ordem pode até ser pulada ou executado muito mal, tá bom? Então, meus amigos, chega de blá 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 e bora começar realmente o tema aí do nosso vídeo, tá? Pessoal, já tô com o editor de estratégias aqui aberto e a primeira coisa que a gente vai calcular é o tal do net, tá? Que é a amplitude de um período em relação ao outro. Amplitude do período 0 até o período que a gente quer analisar, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, net, 2 pontos, vai receber ABS. Por que ABS, pessoal? Porque eu quero pegar somente o valor absoluto, o valor sem sinal, tá? Eu posso ter muitas vezes um candle negativo subtraindo de um candle positivo, e aí o valor vai dar negativo. Eu quero simplesmente somar todos os valores, então coloco ABS para capturar somente o valor absoluto. Quero pegar o meu close do período anterior, porque o candle que está em aberto eu não quero capturar, tá? Então se eu vim aqui, ó, no mercado, ó, este candle aqui está aberto e é o candle 0. Quero pegar o candle 1, que é o candle que está fechado. Ele vai ser o candle número 1 da minha análise, beleza? Menos o close de quem? Do meu período analisado, mais 1.
Por que mais um, pessoal? Porque, pessoal, se eu colocar um, por exemplo, para analisar um candle, eu preciso de pelo menos 2 candles, né? Certo? Colocar período 1, eu preciso analisar 2, que é o período 1, tá? E o período 2, é um em relação ao outro, beleza? Então, por isso que eu somo 1 aqui, tá? Agora, o que que eu faço? Vamos aqui, que é a nossa área de variáveis. Vamos colocar aqui net, float, tá? Que vai ser declarado como um número flutuante. E vamos colocar aqui na nossa área de input o período analisado, beleza? Que vai ser de quanto? Vou colocar aqui de 10 períodos por enquanto. Depois aqui você pode alterar, tá bom? E aqui eu coloquei errado, não é parênteses, tá? Que é colchete, beleza? Show de bola. Agora, pessoal, o que eu preciso fazer é o seguinte, é somar a variação dos últimos 10 candles, né? Então eu tenho que pegar e somar a variação, ó, desse fechamento para cá e guardar ele numa variável. Depois eu pego desse fechamento até esse, guardo nessa variável, vou incrementando. Depois pego desse até esse, tá? Que foi aqui, desse até esse e assim por diante, tá? Vou somando todas as variações candle após candle até dar 10 candles. Para poder fazer isso, pessoal, eu preciso utilizar aqui um laço for, beleza? Então vou colocar assim, ó, for e começando em 1 até o meu período analisado, ou seja, até o número 10, tá? Por quê? Porque eu estou colocando 10 aqui no meu período analisado. Se fosse 20, ele ia somar dos últimos 20. Para isso, vamos colocar aqui início e fim, tá? Então, meus amigos, a primeira coisa que a gente vai fazer dentro desse laço for é calcular a diferença de um candle para o outro, tá? A diferença do fechamento de um candle até o outro candle. Quero calcular a diferença daqui para cá, depois a diferença daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e assim por diante, até os últimos 10 períodos. Eu faço o cálculo dessa diferença e depois vou incrementando dentro da minha variável path, tá? Fica tranquilo aí que vocês vão entender. Então eu venho aqui, ó, e faço o seguinte, ó, diff, recebe o meu close na posição I menos o meu close na posição I mais 1, beleza? Coloca um parênteses aqui, ponto vírgula, vamos colocar mais um parênteses aqui, ó, e este cara a gente vai precisar capturar o quê? O valor absoluto, ou seja, somente o valor sem sinal. A gente vai sempre calculando a diferença de um para o outro, desconsiderando o sinal, beleza? Depois a gente vai pegar a nossa variável path, vai receber o meu próprio path mais essa diferença, tá? Primeira vez que ele entrar aqui, quando o meu i for igual a 1, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai calcular essa diferença, tá? Fechamento na posição 1 até o fechamento na posição 1 mais 1, ou seja, i vale 1 até a posição 2, tá? Então, supondo que este cara aqui é o candle 1 e esse aqui é o candle 2, ele vai calcular a diferença daqui para cá. Tá dando aqui em torno de 65 pontos. É isso que ele vai fazer, tá? Quando o meu i aqui for 2, valer 2, ele vai pegar da posição 2 até a posição 2 mais 1, 3. Então, se esse cara aqui for 3, ó, é o 3, ele vai calcular também a diferença daqui para cá, ó, deste fechamento até este fechamento. E aí, o que ele vai fazer? O nosso path vai receber o path, que a primeira vez que ele entra aqui dentro desse laço, ele é 0, e ele vai somar ao valor do diff. A primeira vez, o meu diff era quanto? Era 65 pontos aqui, né? Então, ele já vai receber aqui os 65 pontos. Quando o meu i for igual a 2, o meu path já vale 65. 65 mais um novo diff calculado, que é do 2 para o 3, tá? Que tá dando aqui, ó, em torno de 70 pontos. Então, ele vai somar 65 com 70 pontos para atribuir um novo valor do path, beleza? Agora, este cara não pode ficar sendo somado pro resto da vida. Eu preciso fazer uma zeragem nele. Então, eu faço o seguinte, ó, se o meu i for igual ao meu período analisado, ou seja, se ele já acabou a contagem, tá? Já contou até os últimos 20, então, início, eu vou fazer quem? Eu vou fazer o meu path1, vou criar uma nova variável, path1, vai receber o meu path, tá? E eu vou zerar o meu path. Por quê? Porque senão, este cara vai ficar sendo incrementado até o infinito. Então, eu preciso que cada vez que entre um candle novo, eu jogo o valor que ele já possui para uma nova variável e zero ela, tá? Para ele ficar livre para um novo cálculo, beleza? Legal. Agora, dá pra gente testar se isso aqui ficou certo. Como é que eu faço para testar isso? Eu faço o seguinte, ó, plot, abre e fecha parênteses, path1, 2 pontos. Vamos salvar esse camarada? Vou salvar ele, cara, com o seguinte nome, ó, bot, underline, path, underline, net, underline, YouTube. Cara, é com este exato nome que este robô vai fazer parte lá do pack de robôs, tá? Para você que já tem o pack, entra lá na sua área de membros, faça o download desse robô. Para você que não tem o pack e quer conseguir esse código gratuito, só migrar para minha assessoria, tá aqui as instruções na descrição, e chamar o Marco para ele te mandar esse código, beleza? Você vai ter acesso a esse código, mais outros 10 códigos gratuitos que eu já trouxe aqui no meu canal, que hoje fazem parte do pack da assessoria. É só você ser nosso cliente na Genial e estar dentro da nossa assessoria, beleza? Então vamos inserir o indicador, botão direito, inserir o indicador, bot, underline, path, underline, net, vamos inserir ele aqui embaixo, vamos dar OK. Ele está mostrando aqui pra gente que a oscilação, tá? A soma da oscilação de candle após candle dos últimos 10 candles que está aqui, tá dando 1.455 pontos. Agora, ó, abri um novo candle, então tá mostrando aqui 1.250 pontos. Ou seja, nos últimos 10 candles, vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
daqui para cá, olha só quanto que o preço andou. 121 pontos. Agora, se você somar todas as oscilações que ele fez nesse meio do caminho, deu 1.250. Você tá entendendo? Tá entendendo como é que é o negócio? Então isso aqui ele já me disse que tem uma baixa eficiência. Se eu pegar o meu net aqui, tá dando 121 e dividir por 1.250, vai dar um valor baixíssimo. Por isso que ele já está colorindo aqui de fúcsia, tá? A gente não chegou ainda na parte da coloração, mas fica tranquilo que a gente vai chegar lá. Então, como é que eu faço aí para tirar a prova dos 9? Vem aqui, ó, coloco um, vamos salvar e vamos ver quanto que vai dar. O que ele tá falando para mim? Tá falando aqui, ó, que a diferença daqui para cá, ó, é 45 pontos. Tá vendo? Tá certinho, tá? Se eu colocar 2, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a soma daqui para cá e a soma daqui para cá, tá? Dessas duas diferenças. Vamos salvar? Vamos ver quanto tá dando. 115. Então eu pego daqui para cá, tava dando 45, né? E daqui para cá tá dando aí 65 pontos. 45. O mouse aqui, cara, eu não consigo pegar bem certinho. Mas vamos supor que tá dando 70. 70 com 45 dá os 115 que tá aqui, né? Então, já deu para ver que ele tá somando certinho as diferenças. Ou seja, se eu jogar aqui 10, eu posso ter praticamente a certeza aí de que ele tá somando certinho a diferença entre um candle e outro. Este aqui, pessoal, é só pra gente tirar a prova dos 9, pra gente saber se essa parte aqui do laço for, se tá certinha, tá bom? O que dá pra gente fazer também? Dá pra gente testar o net, né? Então eu posso mandar plotar o meu net aqui, ó. Mando plotar o net, salve. O net dos últimos 10 candles, tá dando aqui 110. Então eu pego aqui, pessoal, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daqui pra cá, ó, tá dando quanto aí, ó? Os meus 110 pontos que tá marcando aí, tá, ó? 110 pontos aproximadamente, que é o que está marcando aqui embaixo. Então eu já sei que meu net também está funcionando. Agora, o que eu faço? Eu vou calcular a minha eficiência, tá? Que é o que realmente importa para mim. Quem que é a eficiência, pessoal? Eu havia comentado com vocês que a eficiência é o meu net dividido pelo PEF, beleza? Ponto, vírgula. Declaro aqui esta minha variável eficiência, declarei, salvo, e agora ele vai trocar o indicador aqui, ó. Ele vai dar para mim a razão entre net e PEF. Obviamente, coloquei o PEF errado, né? É o PF1, porque o PF normal aqui, eu tô zerando ele, certo? Então por isso que ele tá mostrando zero aqui embaixo. Coloquei errado. PF1, salvei. Agora sim. Tá mostrando aí uma eficiência de 0,09, ou seja, uma eficiência muito baixa. Muitos candles sobrepostos, muitas sombras e pouca movimentação direcional, tá? É isso que o indicador tá mostrando. Tá mostrando basicamente que o mercado tá travado, beleza? Bom, agora, meus amigos, a parte difícil já foi. A parte grossa do cálculo, que demanda mais raciocínio lógico, já foi. Agora a gente vem para a parte fácil, tá? Vamos aqui primeiro para a parte do sinal. Vou criar uma variável aqui então chamada sinal. 2 pontos vai receber. Quem que vai receber? Vai ser o seguinte, ó. Ela vai ser verdadeira toda vez que a minha eficiência for menor do que 0,25. Vou colocar 0,25, tá? Lembrando que eu posso deixar isso aqui parametrizável. E quando o meu contador de candle, já vou explicar isso para vocês o porquê, contador de candle for maior ou igual, maior que o meu período analisado. Por que o contador de candle tem que ser maior que o período analisado? Porque senão ele vai querer começar a colorir já os primeiros candles do dia, onde pode haver uma distorção. O mercado abre em gap, tá? Normalmente o índice futuro aqui abre em gap, então pode haver uma distorção. Ele só vai começar a colorir a partir do número de candles aqui do meu período analisado, que aqui está marcando 10. Então antes do 10º candle do dia, ele não faz nada. Ele aguarda 10 candles para te falar, ó, o mercado está eficiente ou não está eficiente, beleza? Para isso que serve o meu contador de candle, tá? Esse 0,25 eu posso deixar ele parametrizável. Eu vou chamar aqui uma input de ref de eficiência. Eu vou pegar essa ref de eficiência e vou jogar ela aqui na minha área de inputs. Vai ser de 0,25. Se você quiser entrar quando o mercado está mais travado ainda, você muda aqui para 0,10, 0,15, tá? Só vai entrar quando estiver bem travadinho mesmo. E vou declarar aqui, ó, minha variável de sinal como boolean, porque ele só vai retornar para a gente verdadeiro ou falso. Quando esta condição aqui for verdadeira, a minha variável sinal vai me retornar true. E com isso eu vou conseguir colorir aqui. Então agora eu crio um laço condicional C. Se o meu sinal for verdadeiro, então paint bar, abre fecha parênteses, CL, fúcsia, ponto vírgula. Salva este camarada. Agora, além de indicador, ele já é também uma regra de coloração. Vamos excluir essa regra de coloração aqui. Botão direito, inserir regra de coloração, bot, underline, pathnet, YouTube, insere, ok. O que houve aqui? Por que não coloriu? Vamos achar aqui o que deu. Acho que não foi inserido mesmo, tá? Ó, botão direito, inserir, ó, cadê? Foi aqui inserir novamente a regra de coloração, já inseriu, tá? Eu acho que eu devo ter clicado ali em cancelar, sei lá. Bom, então agora, pessoal, já coloriu pra gente aqui, conforme a nossa regra de coloração, tá? Legal. Qual que é o próximo passo? Agora é transformar o que é um indicador e uma regra de coloração também em um robô, em uma automação, tá? Por enquanto a gente só criou aqui a nossa base, a estrutura básica para a gente conseguir transformar em um robô.
que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos criar aqui uma condicional do seguinte, ó. Se rest position for igual a false, então início e fim. E aqui dentro, turma, eu vou colocar a minha condicional de entrada, tá? Antes da gente falar da condicional de entrada, pessoal, quero mostrar para vocês aqui como é que tá o resultado dos meus bots, tá? Tenho aqui o meu robô de gradiente linear. Esse robô, cara, ele tem 5 funcionalidades dentro dele. Dentre elas, a estratégia Cash Benz, que hoje, cara, fez R$1.000 no dia. Tá no mês aí, hoje é dia 4 de fevereiro, com R$1.400 no mês. Tem aqui o regressão linear, hoje foi loss, perdeu R$517 no mês com 68. Tem o Red, que é um robô que só compra, este robô só compra, este só vende, beleza? Na soma dos dois aí, ó, 800 com 700, mais ou menos aí R$1.500 de lucro. Então hoje, basicamente, esse matou esses dois, né? Então normalmente, pessoal, um dos robôs sairia em positivo, o outro negativo. Hoje coincidiu dos dois saírem positivo aqui, tá? Tem aqui o robô Black Box, no mês aí por enquanto com R$536. Hoje ele não fez entradas, mercado muito volátil, o robô filtrou, não teve entrada no dia de hoje. Mesma coisa, o robô Round 6 também não teve entrada no dia de hoje, por enquanto no mês 286. E aqui o robô Cash Benz puro, que é o robô sem gradiente, R$300 no mês, hoje fez 230, tá? Tá bem bacana. Apesar da volatilidade aí, tá dando para fazer dinheiro com os bots. Caso você queira testar algum desses robôs, veja o link aqui na descrição. Você vai clicar aí, vai entrar no meu site, clica aqui em teste de robôs, escolhe o robô que você quer testar. Tem aqui uma breve explicação do que é cada um e quanto que precisa, tá? De capital mínimo para operar cada um. Clica aí, ó, por exemplo, o robô de gradiente, escolhe se quer para MetaTrader ou Profit, coloca seus dados, você vai receber uma mensagem no seu WhatsApp, tá? Uma mensagem automática. Se você tiver alguma dúvida, manda lá nesse mesmo número do WhatsApp que sou eu que respondo, tá bom? Todos os meus produtos, cara, você pode testar antes de adquirir, com exceção do PEC, né? Porque eu já mostro o código aqui para vocês, ensino a fazer, então não faz sentido eu liberar teste de algo que eu já mostro como ser feito, beleza? Agora, os demais produtos, os demais robôs, todos eles você pode testar aí grátis por 7 dias antes de estar adquirindo. Legal, pessoal, bora retornar aqui. Então, para poder fazer o envio de uma ordem, ó, imagina assim, ó, o que eu preciso, ó, se o meu sinal for verdadeiro e qual que era a condicional que eu havia falado para vocês, pessoal? Vamos falar aqui primeiro da compra, tá? Para a gente poder comprar, nosso candle tem que ser positivo, ou seja, fechamento maior do que a abertura. Então, vamos colocar aqui, ó, se sinal, ou seja, se ele tiver uma eficiência baixa e o contador de candle for maior do que o meu período analisado, ou seja, se o meu sinal for verdadeiro e o meu close for maior do que open, então vamos fazer o envio de uma ordem de compra. Limite aonde? Agora, onde é que eu quero enviar essa ordem de compra? Ó, quando esse candle for positivo, eu quero fazer um envio de uma ordem de compra no centro do candle. Como é que eu calculo o centro desse candle? Muito simples, ó. Ó o macete aí, galera, ó. Preço de envio, 2 pontos, recebe, abre e fecha parênteses, close mais open, dividido por 2 ponto vírgula. Cara, preço de envio é isso. É o preço médio da barra. Fechamento mais abertura, dividido por 2. Preço médio do corpo, tá, pessoal? Não da barra. Porque da barra seria máxima mais a mínima dividido por 2. Quero mandar no centro do corpo do candle, beleza? Agora o que eu faço? Pego esta variável preço de envio, declaro ela aqui, ó, como float, prontinho. Agora onde é que vai ser minha ordem? Vai ser lá no meu preço de envio. Então, buy limit, qual que é o preço? O preço de envio, tá? Que é o open mais close dividido por 2, ponto vírgula. Faço a mesma coisa aqui, pessoal, para minha ordem de venda. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Se o meu fechamento for menor do que minha abertura, então eu quero fazer envio de uma ordem de venda. É o Sell Short Limits, beleza? E meu preço de envio. Show de bola, cara. O meu robô já está mandando ordens, tá? O que falta agora? Falta eu colocar as minhas ordens de alvo e de stop loss. Para isso, eu vou precisar capturar os valores em que eu quero fazer o envio dessas ordens. Eu quero fazer o envio da minha ordem de stop na mínima do candle e quero fazer o envio do meu alvo na máxima do candle. Para isso, eu preciso armazenar esses valores aqui dentro do meu laço Rest Position, para que essas variáveis não sejam trocadas, né? Os valores dessas variáveis não sejam trocadas quando passar de um candle para o outro, tá? Então, vou criar uma variável aqui chamada de max, 2 pontos, vai receber o high, tá? Que é a máxima do candle. Vou criar uma variável aqui chamada de min, 2 pontos, vai receber o low, que é a mínima do candle, tá? Declaro essas duas variáveis, max, vírgula min, beleza. E agora a gente vem para fazer as tratativas das saídas da nossa operação. Então é o seguinte, ó, se ele entrar comprado, vamos fazer a tratativa da compra, tá? Vocês botam, então, início e fim. E aí nós vamos fazer o envio de duas ordens. A nossa ordem de alvo e a nossa ordem de stop loss. Vamos começar aqui com o alvo. Se eu estou comprado, eu preciso vender para me desfazer da posição. Então é sell to cover, que é uma ordem de cobertura de posição do tipo limite. Onde é que eu quero fazer o envio dessa ordem? Eu quero fazer na máxima, então é max, ponto vírgula. Só isso. Eu quero fazer o envio de minha ordem de stop loss. Sell to cover. Stop. Onde é que vai ficar o meu stop?
na mínima, né? Mínima menos Min Price Increment. O que é Min Price Increment? É o incremento mínimo do ativo. Ou seja, vai ficar na mínima menos um tick. Dou um Ctrl C, primeiro campo é o campo disparo, o segundo campo é o campo limite. Preciso aqui subtrair um offset. O que é offset? Offset nada mais é do que a diferença do preço de disparo para o preço real de execução. Até quanto você topa pagar pior na sua operação, tá? Resumindo é isso, porque existe um tempo da ordem sair da sua máquina e ir para a corretora, da corretora chegar na bolsa. Se o preço já tiver passado 100 pontos, você não vai querer estopar? Você vai querer estopar, né? Mas você não vai conseguir estopar no preço de envio da ordem. Então você tem um limite de execução, que a gente coloca por padrão aqui, ó, para mini índice, 100 pontinhos, tá? 100 pontinhos normalmente já é o suficiente para dólar, pessoal. Pelo menos 10 pontos para mini índice 100 pontos, beleza? Já fiz a tratativa aqui da minha compra. Vamos fazer agora a tratativa da venda, na situação de se eu estiver vendido. Então, se e sold, então, início e fim. Se eu estou vendido, preciso comprar. Então é buy, to cover, limit, abre faixa parente. Se eu estou vendido, ó, vamos falar aqui da situação da venda. Estou vendido, né? Vendi no meio do candle. Quero sair aonde? Na mínima do candle. Então, é na mínima, min, beleza? Ponto, vírgula, buy, to cover, stop, abre fecha parênteses. O meu stop vai na máxima, mais min price increment. Vamos dar um Ctrl C aqui. Primeiro campo, campo limites, disparo. Segundo campo, campo limite. Como agora eu estou vendido, é mais o offset. Então, mais offset, tá? Tem que lembrar dos detalhes aí, não pode errar. Senão, dá pau no seu robô, beleza? Turminha, pareceu difícil, né? Mas o nosso bot está pronto. Demanda, assim, um pouco aí de raciocínio, né? Principalmente para essa primeira parte, da criação do indicador. Mas não é nada de outro mundo aí, com o tempo você pega o jeito. Beleza? Vamos salvar esse cara. Eu vou requisitar um replay, vou requisitar esse dia aqui, vou mostrar para vocês ele rodando na prática. E vou mostrar para vocês como vocês vão colocar ele para rodar, que é muito importante. Muita gente compra o pack ou baixa o robô, pega o robô lá na assessoria e esquece que existe alguns macetes aí para você colocar para rodar. Não é de qualquer jeito, tá? Existem determinados parâmetros que você precisa selecionar na hora de colocar para rodar, senão não funciona. Beleza? Vou requisitar o replay e já volto para mostrar para vocês. Então, meus amigos, como é que você vai fazer para rodar esse cara? Você vai fazer o seguinte, ó, estratégias, automação, estratégias, nova automação. Seleciona o ativo do replay, que é esse ativo tarja amarelo escrito replay. Se você colocar no input normal, BMF, não vai funcionar, tem que ser o replay. Por isso, você tem que requisitar ele antes, como eu fiz aqui, tá? Requisita antes para ele aparecer aqui na lista para você. Seleciona a estratégia, bot, underline, PFNet, YouTube. Vamos colocar aqui um contratinho apenas do gráfico de 5 minutos. Entrada, realizar em ordens no fechamento do candle. Se você colocar realizar quando a condição for satisfeita, vai dar problema, tá? É no fechamento do candle. Na aba de saída não põe nada, na aba de risco você pode colocar seu objetivo de ganho ou de perda, na aba de segurança pode deixar padrão, vamos salvar e sair. Pronto, o que eu vou fazer agora? Vamos vir aqui no nosso replay, vamos selecionar a carteira, bot PF, underline net, underline YouTube. Vamos esperar o Profit carregar aí o restante dos candles aqui. Então vamos lá, pessoal. O robozinho já tá rodando, já dei o play aqui, tá? Agora vamos aguardar a formação de um candle positivo ou negativo, com eficiência aí no movimento, tá? Não é do candle, é no movimento abaixo de 0,25, para o nosso bot fazer o lançamento da ordem, aonde? No centro do candle. Vamos ver se vai funcionar certinho aí, ó. Olha lá, ó. Já lançou a ordem, está no centro do candle, assim que ele executar. Vai lançar o alvo, ó, na máxima e o stop loss na mínima, menos um tick. Então a gente quer pegar aquele scalp, cara. Esse aqui é o dinheiro que ninguém tá olhando. É aquela oscilação besta que, cara, passa desapercebido, beleza? É isso que a gente quer capturar no nosso movimento, tá? Vamos ver mais alguns trades aqui. Ele vai fazer vários na compra aqui e depois vai fazer um na venda. Vamos ver todos funcionando aí certinho, tá? Então olha lá, tá indo para mais um candle. Uma coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte, ó. Para que ele faça a coloração aqui desse candle, ele já analisou quanto? 10 candles para trás. Ou seja, como qualquer outro indicador, pessoal, ele é atrasado, tá? Ele é atrasado, porque ele já precisou passar 10 candles para ele te falar, ó, agora o mercado está com vela sobreposta, agora está com baixa eficiência. Então, todo indicador, ele é atrasado. Ele pode dar alguns sinais falsos, como qualquer outro indicador, porque ele leva um período para analisar para depois te informar, tá bom? Mesma coisa de você bater o olho. Você não vai conseguir bater o olho num gráfico, em um candle apenas, e falar, ó, agora o mercado está ineficiente. Não tem como. Mesmo no olho, você vai ter que olhar, ó, o passado para você poder tirar a conclusão de algo, tá? Aqui ele te entrega o quê? Um número, certo? Tá te entregando um número aqui embaixo, ó, 0,12. Então ele tá convertendo algo que poderia ser feito visualmente em números, beleza? Então vamos lá, vamos para mais uma operação aí. Eu quero ver ele fazer uma venda. A compra a gente já viu aqui que tá funcionando certinho. Vamos ver ele fazer a venda aí para terminar de validar a nossa estratégia, tá? Então a vantagem é assim, o stop normalmente ele é curto, mas com essa volatilidade louca aí que tá o índice, pode acabar de dando
pode acabar dando um stop longo, ó, 300, 400 pontos cada vela de 5. Se você baixar o tempo gráfico, vai dar stops mais curtos, né? E ele simplesmente vai pegar aquele scalpzinho, aquela oscilação que eu chamo de oscilação natural do preço, beleza? Tem outros indicadores que trabalham com isso, como o indicador Cash Bands, tá? Que também captura isso, ele mede a volatilidade e captura essa oscilação natural. Ideias para vocês aqui. Caso você queira utilizar este indicador para fazer o contrário, né? Ao invés de pegar esse movimento mais errático do preço, você simplesmente poderia trocar aqui o sinal, ó. Eficiência tem que ser maior, troca aqui para maior, tá? Do que um valor X, do que, por exemplo, 0,50. Se a eficiência for maior que 0,50, 0,65, já tá bom, significa que o mercado tá bem direcional. E aí você consegue capturar aqueles movimentos mais explosivos, onde o preço oscila pouco e anda muito, tá? Então nota que essa movimentação aqui, ele até parece como uma movimentação direcional, mas quando você para analisar realmente a questão dos pavis aqui, você vê que não foi tão direcional assim. Não teve tanta eficiência no movimento, apesar de ser um movimento bem longo, né, de 1.600 pontos aí. Nós estamos falando de um gráfico de 5 minutos, nessa volatilidade louca que estamos vivendo nos últimos dias. Então, é possível você fazer o contrário, que nem eu falei, tá? Eu vou até mudar aqui para voltar ao que estava, para pegar a baixa eficiência. Se quiser pegar a alta eficiência, tá? Troca o contrário, coloca o sinal de maior aqui. Outra coisa que vocês podem fazer, por exemplo, é de repente colocar um indicador, tá? Olha lá, fez a venda, colocou o stop na máxima e o alvo na mínima, tá? Foi um candle negativo, então a gente já viu aí que funcionou. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é colocar uma banda de Bollinger, um canal de Keltner, você pode colocar um Donchian, tá? E trabalhar na compra ou na venda no toque dessas linhas quando o preço está com baixa eficiência, beleza? É possível você trabalhar assim também. Funciona bacana aí, ó, tá bom? Só uma ideia para vocês do que é possível ser feito utilizando este indicador, tá? Tinha que ter batizado com o meu nome isso aqui, né? Eu não sei se já existe algum nome específico para isso, né? Mas eu mesmo já criei aí uns 5 indicadores que depois eu fui ver, alguém já tinha inventado, entendeu? Formulazinha besta, matemática ali que eu desenvolvi e que depois eu fui olhar, não, já inventaram isso aqui, já tinha um nome lá de alguém que inventou. Esse aqui eu não sei se tem, tá, pessoal? Se alguém souber o nome desse indicador, se alguém já inventou, coloca aí nos comentários, beleza? Então, vamos lá, fez a venda, colocou o stop na máxima mais um tique e vamos buscar essa oscilaçãozinha aqui dos 5 minutos, tá dando um alvo de 160 e um stop de 245. Olha lá, pronto, deu o alvinho aqui, show de bola, deu para comprovar que o robô tá funcionando tanto na compra quanto na venda. Cara, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se isso aqui contribuiu alguma coisa, cara, qualquer coisa que esteja aí pra você, lembra de deixar o like, se inscreve aí no canal para não perder mais conteúdos como esse. A gente se vê na próxima segunda-feira rigorosamente. Forte abraço, meus amigos, e até mais.